Fala aí, meus amigos. Bom, tive que regravar esse vídeo e mesmo assim me parece que a iluminação não ficou muito boa, tá? Estou com um problema aqui na sala onde eu gravo o programa, que a gente está trocando as lâmpadas e né, a iluminação não ficou muito boa novamente dessa vez. Mas, de qualquer forma, estou gravando mesmo com a iluminação ruim, acho que né, não está tão ruim assim. E hoje, vindo aqui para a terceira parte desse maravilhoso jogo aqui, o Through the Ages, onde eu vou falar da Era 2 do jogo, né? Então, a Era 1 do jogo, vou botar aqui. Resumindo aí, né? A Era 1 do jogo, nós temos a Antiguidade, é meio que uma era de preparação, né, do jogo, né, a Era Antiga. Na Era 1, a gente pega ali o iniciozinho da Idade Média e né, o início da Idade Média e depois o iniciozinho da Idade Moderna, né? E na Era 2 nós temos já o auge, né, o final da Era Moderna, né, a Era das Navegações, do Alto Renascimento, né, com grandes artistas, e já o início da Era Contemporânea. A Era Contemporânea, eu vou explicar um pouquinho depois o que foi a Era Contemporânea, tá? Então, vamos começar aqui, né? É no fim da Idade Moderna que a gente tem o que a gente chama de Revolução Científica, tá? O que foi a Revolução Científica? Foi quando o homem, né, o homem renascentista, né, ele começa a questionar muitas coisas a respeito da vida, do mundo, né? Porque a gente vem de uma época, tá, na Idade Média, onde tudo poderia ser explicado de maneira divina, né? O pássaro voa por quê? Porque Deus quer. Então, o homem passa a questionar isso, tá? Então, a gente chama de Revolução Científica porque é um período em que a ciência avança. A ciência avança muito, tá? As coisas passam a ser explicadas através da ciência, não através da fé, tá? Então, e também é uma época em que as navegações estão assim no auge. Não é mais apenas Portugal, né, o grande país navegador, né? Nós temos também a Inglaterra navegando por aí, né, com James Cook. A gente tem o próprio método, a própria maneira de se navegar aumentando. A gente tem nas artes, com as obras de Shakespeare, por exemplo, com as obras do Johann Sebastian Bach e outros artistas também bem conhecidos na época, né? No programa anterior, a gente falou do Leonardo da Vinci, né? Ele também é contemporâneo, mas ele é bem mais do início, né? O Shakespeare e o Bach, eles são mais ali para o século XVI, o Bach é até século XVII, né? Então a coisa já avança um pouco. E um outro avanço dessa época, tá, que eu trouxe aqui, é esse aqui, a questão da religião organizada. Porque é nessa época que acontece a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica, né? A religião cristã vem de uma crise muito longa, né? E uma crise interna em que muitas pessoas passam a questionar muitas coisas da igreja. Então a gente tem a figura do Martinho Lutero, né, que faz duras críticas à Igreja Católica, e ele, né, publica lá suas 90 e tantas teses na porta da igreja lá na Alemanha, e ele atiça, né, os outros líderes religiosos a questionar a mesma coisa. Então começa a se surgir diferentes vertentes do cristianismo, né, que aí surge o que foi o protestantismo, né? A igreja calvinista com o Calvino, a igreja luterana vindo do próprio Lutero, né? E a igreja católica faz a sua contra-reforma, né? Sendo bem resumido assim o período das reformas, né? A igreja católica vendo todas essas mudanças feitas, né, surgindo essas vertentes do cristianismo, a igreja católica resolve fazer elas próprias suas mudanças, né?
Então, a religião se torna muito mais organizada nessa época. E é um momento que surgem grandes cientistas também, né? Como, por exemplo, o Isaac Newton, né? Que a gente tem ele também no jogo, né? O método científico passa a ganhar visibilidade, né, no mundo, né? Então, uma outra coisa o que uniu, né? O que foi responsável? O que foi responsável pelo método científico, pela ciência avançar? Uma outra invenção também do final da Idade Moderna, que foi a imprensa, né? A imprensa de Gutenberg. Então, a imprensa ajudou muito, a invenção da imprensa de tipos móveis do Gutenberg ajudou muito a difundir a ciência e a difundir a religião também, porque qual foi o primeiro livro impresso, né? A gente não precisa nem pensar muito, né? Foi a Bíblia, o livro mais lido no mundo até hoje, né? Então, a gente tem ali, já no finalzinho da Idade Moderna, muita coisa aparecendo. Essa foi a questão científica, questão religiosa e a questão política, tá? Na questão política, começa a rolar o que eu acho que foi o mais interessante dessa revolução científica, né? Que é a cereja do bolo da revolução científica, que é a separação da ciência e da filosofia, né? Então, começa a surgir na Europa um pensamento filosófico que fica conhecido como iluminismo, né? E no iluminismo, o homem preza mais pela razão, né? E utiliza dessa razão para explicar as coisas, né? E esse pensamento iluminista ele foi muito forte, tá? Esses ideais iluministas foram muito fortes enquanto a independência dos Estados Unidos, né? Foi em 1776, ainda já no finalzinho da Idade Moderna, tá? Então, foi o iluminismo os ideais iluministas que foram responsáveis aí pela independência americana. Haviam apenas 13 colônias britânicas que, cansadas já da imposição da coroa britânica, né, a imposição de impostos, a exploração que a coroa britânica passa a colocar em cima dessas 13 colônias, e baseado nesses ideais iluministas, eles se proclamam independentes, né? Eles se separam, eles rompem com a coroa britânica. E isso vai influenciar, vai voltar para a Europa, né? Então, os Estados Unidos se tornam independentes através de ideais iluministas vindos da Europa, né? E esse acontecimento, essa independência americana, junto com esses ideais iluministas, retornam para a Europa para um evento que eu falei no vídeo anterior, né? Que foi a Revolução Francesa, que acontece justamente nessa época aí da Era 2 do jogo, né? E é a Revolução Francesa que bota, né, marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea é, com controvérsias, a idade em que nós vivemos, né? Hoje nós vivemos na Idade Contemporânea. Eu boto uma ressalva aí, vocês vão entender no próximo vídeo por que eu coloco uma ressalva aí da gente viver na Idade Contemporânea, tá? Bom, o jogo, né, o Through the Ages, depois da Era 3, ele tem uma rodada de jogo ainda, para quem conhece o jogo, ele tem uma rodada ainda de jogo que eles chamam de Era 4. Não tem deck, não tem carta de nada. Que é a Era do Futuro, né, a Era de hoje, né, digamos assim. A gente tem aqui a Revolução Francesa acontecendo, né, em 1789, inspirada muito na independência americana, e a gente vê surgir de volta, né, o sistema político de república, né, a França se proclama uma república, a gente vê surgir a figura de Maximilien Robespierre, né, um grande líder, e com o fim da Revolução Francesa, aí já dentro da Idade Contemporânea, essa figura aqui, um dos líderes mais legais de se jogar, que é o Napoleão, né? Então, a Era 2 do Through the Ages, né, ela pega justamente esse período
o finalzinho da Idade Moderna, com as grandes navegações atingindo seu ápice, né, pelo mundo, os ideais, a Revolução Científica, né, brotando ali na Europa, tá? Os ideais iluministas derrubando monarquias, né? Porque o que marca mesmo a Idade Contemporânea é o fim das monarquias, né? Por que a Revolução Francesa é o marco que bota fim à Idade Moderna e início da Idade Contemporânea? Porque é quando as monarquias caem, tá? É quando os reis absolutistas caem. Então a gente tem uma nova ordem mundial. Então eu tentei ser o mais breve possível, né, para o vídeo não ficar muito extenso. E esse é um pouco aí da Era 2 do Through the Ages, né, que pega o finalzinho da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Então eu queria agradecer aí ao Davi Coelho pela indicação do programa, né, no seu programa lá sobre o Concórdia. Então é isso, eu queria agradecer vocês aí por estarem curtindo a página, por terem se inscrito. Continuem curtindo a página, recomendem a página para os seus amigos e se você ainda não se inscreveu no canal, se você só curtiu a página no Facebook, não se inscreveu ainda no canal, curte lá. E é isso aí. Valeu!